Banco Central cria novo site para o brasileiro procurar dinheiro esquecido em instituições financeiras. Primeiro caso da subvariante Ômicron da Covid foi registrado em São Paulo. Várias capitais brasileiras retomam as aulas infantis de forma presencial. Chuva intensa provoca alagamentos em várias cidades do litoral paulista. O uso de bicicletas passou a ser mais intenso no extremo sul baiano desde o início da pandemia. Produção de veículos do Brasil despencou em janeiro. A Austrália decide reabrir as fronteiras para turistas vacinados. E hoje foi dia de salva de 100 tiros de canhão em homenagem aos 70 anos do reino de Elizabeth II do Reino Unido. O Jornal das 22 já começou. As redes de ensino de 7 estados e 7 capitais voltaram às aulas de maneira presencial nesta segunda-feira. Em Teresina e Manaus, o ano letivo começou em formato remoto. E por causa do avanço da variante Ômicron, a comunidade escolar alerta para a importância de um trabalho conjunto entre os pais e os professores para evitar a doença. A segurança na volta às aulas presenciais em meio à onda de transmissão de Covid-19 provocada pela nova variante Ômicron depende do engajamento de toda a comunidade escolar, incluindo os responsáveis. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz e a Sociedade Brasileira de Pediatria, além de estarem atentos aos sintomas e à prevenção por meio dos protocolos de higiene e limpeza, os pais devem se vacinar e vacinar os seus filhos. A Fiocruz lembra que os pais não podem esperar que o professor assuma todas as funções. As crianças aprendem muito pelo exemplo dos pais, como o uso correto de máscara, álcool em gel e com as explicações sobre o que é certo e errado nesse momento da Covid. O professor também pode auxiliar os alunos na sala de aula, mas é importante que a família dê as orientações. Além dos protocolos sanitários, a vacinação é uma das principais ferramentas para tornar o ambiente escolar mais seguro, porque pessoas imunizadas, mesmo quando contaminadas, tendem a ter menores cargas virais e menos sintomas, além de transmitir menos a doença. Os pais também devem ter atenção aos sintomas gripais em crianças, como obstrução nasal, febre, tosse, dor de cabeça e diarreia. Caso ela apresente algum sintoma ou o diagnóstico seja confirmado em pessoas da mesma residência, os responsáveis não devem levar a criança para a escola. E as mulheres têm menos chance, notícia boa para você, hein, Beatriz? Menos chance de desenvolver a Covid-19. A conclusão é de um estudo que analisou o material genético de casais em que um dos cônjuges pegou coronavírus e o outro não. A pesquisa conduzida pela Universidade de São Paulo trouxe dados que indicam que as mulheres são mais resistentes ao contágio pelo coronavírus. Os cientistas realizaram o estudo no início da pandemia, antes da vacinação e com a circulação da primeira mutação do vírus. Além desse estudo de 83 casais, os pesquisadores coletaram informações de mais de 1.700 pessoas que entraram em contato com a universidade e responderam se foi o homem que transmitiu para a mulher ou o contrário. Foi observado que em 943 casos, o homem é que foi contaminado antes e transmitiu para a mulher. Em alguns casos, ela nem foi contaminada. Ou seja, os homens transmitiram muito mais que as mulheres, que além de serem mais resistentes, elas transmitem menos a doença. Como o estudo foi realizado no início da pandemia, os pesquisadores irão contatar novamente os casais que participaram do estudo para descobrir se o cenário não mudou diante da variante Ômicron, a cepa predominante atualmente em circulação. Estresse pós-traumático, depressão e ansiedade são comuns após a Covid. Foi o que apontou um estudo da Universidade de São Paulo que avaliou 425 pacientes que se recuperaram das formas moderada e grave da doença. Os pesquisadores da USP observaram uma alta prevalência de déficits cognitivos e transtornos psiquiátricos. As avaliações foram conduzidas no Hospital das Clínicas entre 6 e 9 meses após a alta hospitalar.
Mais da metade dos participantes relatou ter percebido declínio da memória após a infecção e outros 13,6% desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de ansiedade generalizada foi diagnosticado em 15,5% dos voluntários, sendo que em 8,14% deles o problema surgiu após a doença. Já o diagnóstico de depressão foi estabelecido para 8% dos pacientes, em 2,5% deles somente após a internação. O estudo integra um projeto mais amplo no qual um grande grupo de pessoas atendidas no Hospital das Clínicas entre 2020 e 2021 vem sendo acompanhado por profissionais de diversas áreas a fim de avaliar eventuais sequelas deixadas pela Covid. As chuvas que caíram hoje provocaram transtornos no litoral de São Paulo. Foram registrados alagamentos em pelo menos 8 cidades da região. E a previsão é que nos próximos dias a situação irá se repetir. Bertioga, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, Guarujá, Santos e São Vicente. Todas essas cidades do litoral sul paulista enfrentaram problemas por causa das chuvas. A Defesa Civil de Santos informou que o índice pluviométrico da cidade passou de 82 milímetros em 72 horas. Logo cedo, Praia Grande entrou em estado de atenção. Equipes da Defesa Civil da cidade foram mobilizadas para realizar vistorias no município. No Guarujá, o acumulado de apenas 24 horas chegou a 60,8 milímetros, enquanto a cidade de Mongaguá registrou no mesmo período 121 milímetros. Em São Vicente, os alagamentos começaram durante a madrugada. Você me disse aqui que acordou e a água já estava dentro da sua casa. Dentro de casa já. Todos os anos é assim, esses meses assim de fevereiro, janeiro, fevereiro, é tudo lagado de água. E agora fica quanto tempo assim, vivendo ilhado? Até ir pro canal, né? Porque não tem saída para lá, que é tudo os canal tudo sujo, tudo é sofá velho, um monte de coisa. Aqui em São Vicente, uma das cidades mais atingidas pelos transtornos causados pelas chuvas desta segunda-feira. Aqui no litoral paulista, nossa equipe está há mais de uma hora tentando acessar o centro da cidade. Só que por onde nós passamos, as ruas estão assim, completamente alagadas, são vários os carros ilhados, pessoas passando, se arriscando aí por essa enchente com água até o joelho. Está difícil até mesmo para os caminhões passarem por aqui. Por volta das 6 horas da manhã de hoje, um alagamento atingiu inclusive a rodovia dos Imigrantes, na altura do quilômetro 65, bem próximo aqui ao município de São Vicente. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta com previsão de chuvas fortes até amanhã, terça-feira. Chuvas, inclusive, que podem causar novos alagamentos e deslizamento de terra. De São Vicente, no litoral paulista, Maria Clara Leite. E veja a seguir, o Banco Central cria novo site para pessoas procurarem dinheiro esquecido nas instituições financeiras. E o abono salarial que será pago a partir de amanhã vai injetar 20 bilhões de reais na economia. O pagamento irregular do auxílio emergencial pode passar de 800 milhões de reais. A Controladoria Geral da União descobriu 1.800.000 beneficiários não elegíveis. Há indícios de que o pagamento irregular do auxílio emergencial de R$ 300 em 4 meses de 2020 pode ter chegado a quase 809 milhões de reais. De acordo com a Controladoria Geral da União, ao mesmo tempo foram identificadas algumas famílias que não receberam todas as parcelas a que tinham direito. Segundo o relatório do final do ano passado, o órgão avaliou que 1.800.000 pessoas podem ter recebido as parcelas indevidamente. O número equivale a 3,2% do total de cerca de 57 milhões de beneficiários. O relatório apontou que entre os que receberam o benefício, havia pessoas com indicativo de óbito, presos em regime fechado, trabalhadores com vínculo formal de emprego e famílias com renda superior ao limite. O levantamento também apontou que parte dos benefícios irregulares foram devolvidos à União. As devoluções e os estornos dos valores não sacados somados
totalizaram mais de 44 milhões de reais. A partir de amanhã começam os pagamentos do abono salarial PIS/PASEP referentes ao ano base 2020. Os primeiros trabalhadores a receber são da iniciativa privada. Já para os servidores públicos, os pagamentos iniciam a partir do dia 15 de fevereiro. Nesta terça-feira, os trabalhadores da iniciativa privada começam a receber os pagamentos do abono salarial deste ano. Os servidores públicos devem receber o benefício na próxima semana. Esses pagamentos se referem ao ano base 2020. Os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 29 de dezembro e têm direito ao abono salarial quem recebeu em média até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano base do pagamento. Também é preciso ainda estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter os dados atualizados pelo empregador na relação anual de informações sociais. O calendário de recebimento leva em consideração o mês de nascimento para trabalhadores da iniciativa privada e o número final da inscrição para servidores públicos. O PIS é destinado aos funcionários do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. E o PASEP é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil. O número de famílias endividadas registrou em janeiro sua primeira queda após 13 meses de alta. O balanço foi divulgado hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A queda se deve principalmente à alta dos juros, que encareceu o crédito e fez os consumidores evitarem tomar empréstimos, disse a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. 76,1% das famílias relataram estar endividadas neste começo de ano. Em dezembro, eram 76,3%, patamar recorde do levantamento. O percentual segue bem acima do registrado um ano antes, de 66,5%. Com a alta dos juros, aumentou também o percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso, de 26,2% para 26,4%, na passagem de dezembro para janeiro, o maior nível desde agosto de 2020, e a maior proporção para meses de janeiro observada na série histórica da pesquisa. Houve também alta entre os que dizem que não terão condições de pagar as dívidas, de 10% para 10,1% no primeiro mês de 2022. Na avaliação por faixas de renda, a CNC apontou que o endividamento caiu entre as famílias com renda mais baixa. Já os que ganham mais contraíram mais dívidas no período. Entre as famílias com ganhos até 10 salários mínimos, o percentual de endividados recuou de 77,7% em dezembro para 77,4%. Já entre os que ganham acima desse patamar, a taxa passou de 70,9% para 71,2%. A produção de veículos no Brasil despencou para o nível mais baixo dos últimos 19 anos para o mês de janeiro. A queda de mais de 27% foi provocada pela falta de componentes, que está se arrastando há 2 meses, e o afastamento de funcionários infectados pela variante Ômicron do coronavírus. Segundo o balanço da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, saíram das fábricas apenas 145 mil unidades entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Segundo a Anfávia, o resultado também foi impulsionado pelo novo limite de poluição veicular no Brasil. As montadoras aumentaram o ritmo de produção em dezembro para finalizar os automóveis antes da imposição da legislação que limita o nível de poluição dos veículos. Desde o dia 1º deste ano, os carros novos vendidos no país têm que poluir menos. As mudanças promovidas pela fase 7 do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores serão as maiores dos últimos anos e não incluem apenas ajustes nos motores. Diante disso, várias fábricas adiaram o recesso de final de ano para a primeira quinzena de 2022, o que deixou parte considerável do parque industrial automotivo parado no começo do mês passado.
Além da falta de oferta de veículos no mercado, com os estoques se manifestando em 114 mil unidades nas fábricas e nas concessionárias, o setor menciona a intensa temporada de chuvas no país, que tem afastado clientes de lojas. E o Banco Central começou a receber depósitos voluntários de instituições financeiras mediante remuneração. Os depósitos serão usados para fins de política monetária, funcionando como uma alternativa às operações compromissadas, os chamados títulos públicos. O Banco Central informou que os depósitos voluntários servirão para o gerenciamento da quantidade de moeda em circulação no sistema financeiro e controle da taxa de juros de curto prazo, sem impactar a dívida pública. A medida amplia a utilização do instrumento, antes restrita apenas às instituições financeiras que atuam no mercado aberto e de câmbio. Agora a autarquia também passa a receber depósito voluntário de instituições financeiras titulares de contas de reservas bancárias ou de contas de liquidação. Atualmente, o BC administra a quantidade de moeda no sistema bancário por meio das operações compromissadas, a venda de títulos públicos com compromissos de recompra. Esses títulos são emitidos pelo Tesouro Nacional e contabilizados na dívida bruta do país. Com o novo mecanismo, as instituições financeiras poderão realizar depósitos de recurso no Banco Central de forma voluntária, por período pré-determinado e recebendo uma taxa de remuneração sobre o montante aplicado. Essa remuneração não é somada à dívida pública. E veja a seguir, a Austrália decide reabrir as fronteiras para quem já foi vacinado contra a Covid. E em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, aumenta a utilização de bicicletas desde o início da pandemia. O ciclone Batsirai deixou pelo menos 20 mortos e milhares de deslocados em Madagascar, na África. O fenômeno atingiu ventos de 165 km por hora e, apesar de ter perdido força, continua preocupando o país pelo risco de enchentes, o que pode agravar a crise humanitária do país. O ciclone tropical tocou o solo da ilha na noite de sábado, com ventos de 165 km por hora e rajadas de até 235 km por hora. A cidade de Mananjari, na costa leste, foi uma das mais afetadas, com casas destruídas e inundações. Aqui, quase 95% da cidade foi destruída, para não dizer 100%. Como podemos ver agora, a estrada foi cortada, o mar subiu. Imploramos ao Estado para vir e nos ajudar o mais rápido possível. Estamos em grande dificuldade. O povo de Mananjari precisa de ajuda. Não ajuda temporária, como comida que você gasta em um dia. Mas precisamos de algumas coisas que possamos usar a longo prazo. Um abrigo, chapas de metal para as casas. O Instituto de Meteorologia informou que o Batsirai perdeu força, mas continua gerando receios de enchentes devido às chuvas torrenciais. Os moradores de Madagascar se prepararam para o ciclone com os recursos disponíveis na ilha, uma das nações mais pobres do mundo e afetada pela tempestade tropical Ana, em janeiro, que deixou mais de 50 mortos no país. O presidente americano Joe Biden enviou militares à Polônia para proteger os membros da OTAN. A medida acontece no momento em que diplomatas trabalham duro para tentar convencer a Rússia de retirar as tropas da fronteira com a Ucrânia. Ao desembarcar na Casa Branca neste domingo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que não vai especular sobre o envio de mais tropas para o leste europeu. Questionado por repórteres sobre a aproximação da Rússia com a China, o democrata disse que não há nenhuma novidade nisso. Mais cedo, mais soldados americanos desembarcaram na Polônia para proteger os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os Estados Unidos deslocaram 3.000 militares para a Europa, mas reiteram que não enviaram as tropas para iniciar uma guerra contra a Rússia na Ucrânia. Ao mesmo tempo, diplomatas trabalham arduamente para tentar persuadir Moscou a retirar tropas da fronteira com a Ucrânia. O Kremlin nega qualquer intenção de invadir o país vizinho e afirma que só quer garantir sua segurança.
Em entrevista ao canal de televisão ARD, o chanceler alemão Olaf Scholz disse que Berlim está preparada para enviar tropas extras para os estados bálticos. O substituto de Angela Merkel vai visitar Washington para conversar com Biden e esclarecer dúvidas sobre a posição da Alemanha sobre a crise ucraniana. No centro da questão está o gasoduto Nord Stream 2, que traria gás russo barato para os alemães. Scholz mudou a posição adotada de início e agora aceita que o projeto seja cancelado, caso a Rússia invada a Ucrânia. A Austrália anunciou que reabrirá totalmente suas fronteiras para turistas vacinados a partir do dia 21 de fevereiro. A medida ocorre quase 2 anos depois de fechar a fronteira para retardar a propagação do coronavírus. A Austrália vem buscando uma reabertura escalonada da fronteira desde o final do ano passado, permitindo que migrantes qualificados, estudantes internacionais e mochileiros entrassem no país. Com a reabertura, será a primeira vez desde março de 2020 que as pessoas poderão viajar para a Austrália de qualquer lugar do mundo, desde que sejam vacinadas. A indústria do turismo, que dependeu do mercado doméstico, que foi fortemente impactado pelas restrições, saudou a decisão. Cerca de 2.400.000 casos foram registrados desde que o primeiro caso de Ômicron foi detectado na Austrália em novembro. Até então, a Austrália contava com cerca de 200.000 casos. O total de mortes no país é de 4.248 desde o início da pandemia. Depois da comoção gerada em Marrocos e no mundo inteiro pela trágica morte do pequeno Ryan preso em um poço, o menino foi enterrado nesta segunda-feira, perto da cidade em que morava. A cerimônia ocorreu durante a oração muçulmana do meio-dia em um cemitério a alguns quilômetros de Igrã, cidade do acidente. Um imã pronunciou uma breve oração para a família e os convidados antes do enterro. Na noite de sábado, depois de 5 dias, o corpo de Ryan foi retirado do local e levado ao Hospital Militar de Rabat. O caso do garoto se tornou um tema de interesse nacional, a ponto de o rei Mohammed VI anunciar a morte dele depois do resgate e chamar os pais para oferecer condolências. Ryan caiu acidentalmente na terça-feira passada em um poço seco de 32 metros de profundidade. Desde que o drama foi anunciado, milhares de pessoas se reuniram e acamparam em solidariedade em Igrã, localizada na área montanhosa do Rif, a cerca de 700 metros de altitude. Um grupo de bailarinos que foi aos semáforos de Campo Grande arrecadar recursos para participar de uma competição em um dos maiores festivais de dança do Brasil, em Florianópolis, retornou para a capital de Mato Grosso do Sul com o troféu de 2º lugar. Passos precisos. Movimentos que encantam pela leveza. Quem vê esses bailarinos em um dos principais palcos de festivais de dança do Brasil, nem imaginam o duro que eles deram para estar nessa vitrine do Balé Nacional. A professora de dança, que chegou a dançar com as alunas pelas ruas de Campo Grande para ir para a competição em Florianópolis, conta a sensação de ser premiada. A sensação é literalmente de missão cumprida, né? A gente foi na expectativa, claro, sempre a expectativa de ganhar e trazer alguma coisa. Muito feliz por estar participando de um festival tão concorrido, tão bem renomeado no mundo da dança. E quando a gente conseguiu o troféu de 2º lugar, nossa, foi uma festa, como se fosse o primeiro. Foi muito, muito empolgante, muito feliz. Esse bailarino também reforça a experiência de dever cumprido, após os colegas ficarem no topo dos destaques dos grupos que se apresentaram. É muito bom saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido não só aqui no estado, mas fora. Mostra que o nosso trabalho tem qualidade sim, até quando duvidam dele. Depois de participar de um dos festivais de dança mais importantes do Brasil e voltar para casa com o troféu de 2º lugar, esse grupo de bailarinos está ainda mais motivado com o reconhecimento e, claro, com o apoio que teve da população para essa grande conquista, que não é só dessa equipe não, tá? Mas de toda a dança sul-mato-grossense. A responsável pelo espaço de dança reforça que o destaque dos bailarinos no evento foi uma vitrine para mostrar os talentos da terra. São portas que se abrem, né? E lá muitos profissionais da área de fora, porque não tinha só do Brasil, eles ficaram de olho, por exemplo, o professor Russo. Ele já falou com a professora Yasmin que quer que ela faça aula com ele, né? Outros professores já olharam as bailarinas e já falaram, nossa, de quem que é aquela bailarina ali? Então foi atrás, então sabe que são nossas. É uma vitrine.
A vitrine mega aberta, né? E faz com que nós entendamos que o nosso estado, ele é rico demais e que nós somos uma potência. O grupo de dança que ganhou destaque nos semáforos para pedir ajuda para pagar o ônibus para levar mais de 20 bailarinos para o festival chamou a atenção de muita gente. Agora, depois de retornar para Campo Grande com o reconhecimento do trabalho, garante que todo o esforço valeu a pena. A palavra vai ser sempre gratidão por todo mundo que confiou, que ajudou, que confiou e sonhou junto com a gente, né? Mesmo que ali pelos poucos segundos, os 30 segundos, 10 segundos no semáforo, contribuiu, abriu seu coração. E é isso, até as pessoas que aplaudiram, os aplausos são sempre muito bem-vindos para nós. Desde o início da pandemia, a bicicleta tem se tornado cada vez mais uma parceira indispensável ao brasileiro. Seja por saúde, trabalho ou economia financeira, o veículo de duas rodas vem fazendo parte da rotina da população de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Elas são 33 milhões em todo o país, de acordo com uma análise feita com base na pesquisa de orçamento familiar do IBGE. Eu estou falando das bicicletas. São cerca de 16 para cada 100 habitantes. Com a pandemia e a escalada no preço dos combustíveis, aumentou o número de pessoas utilizando a magrela. O preço do combustível, do jeito que está, não está dando para utilizar, não. Mas a bicicleta mesmo. Tem que estar com sol, com chuva, tem que ter sempre ela, que leva a gente qualquer lugar aqui dentro de Teixeira aqui. Oxe, tem que ser ela mesmo. É nosso carro, nosso veículo e se tiver sem ela, tá pé e mão quebrada. Na falta de um veículo motorizado, né? Aí a gente utiliza a bike para ir trabalhar, né? Eu preciso dela para trabalhar e fazer as correrias no dia a dia, né? Dentro do bairro mesmo, né? Que eu moro no bairro Colina Verde. E é isso aí. Dona Ermita já está acostumada com a calanguinha dela. Pedala que é uma beleza. A bicicleta se tornou uma fiel companheira para circular pela cidade. Depois da pandemia, eu tomei posse mesmo da minha calanguinha. Por causa da aglomeração, né? Eu já tenho 64 anos, já vou fazer 64. Eu tenho que estar mais por longe um pouco, né? Eu sempre vou andando nas ruas que tem menos movimento, entendeu? De motoqueiro. Eu já vou cortando mais por fora. E os carros também, a senhora vê que tem um desrespeito às vezes com a senhora, que é ciclista aí, que está pedalando? Nunca aconteceu comigo não, porque eu vou sempre caçando as ruas mais quietinhas, né? Não tá esses motoboy aí, mas que eles têm imprudência e muito. As vendas na loja do Alfredo cresceram em 3 vezes. Nestes 2 anos de Covid, ele já chegou a vender 30 bikes em um dia. Desde a pandemia, a gente vem percebendo um aumento muito grande no setor de bicicleta devido na oportunidade de as pessoas ficarem muito em casa, muitas pessoas descobriram a bicicleta, né? E além de ser um esporte também que não tem limitação. Então você pedala, você pode levar sua esposa, seu filho. Então assim, a gente percebeu, devido a todos esses assuntos, um crescimento muito alto dos últimos 2 anos de pandemia para cá. O uso de bicicleta se tornou um estilo de vida. Maria da Ajuda fala da responsabilidade ao utilizar a bike. A gente não só vende uma bicicleta, nós vendemos um estilo de vida, né? Por isso que nós informamos a cada venda a responsabilidade de usar esse veículo, porque a bicicleta ela é um veículo. Então, devemos ter os cuidados como nós temos no automóvel, né? Quando for sair de bicicleta, se preocupando com a questão no trânsito, como você vai andar no trânsito, como você vai se proceder em cima de um veículo de 2 rodas, chamada bicicletas, e sem deixar de usar os equipamentos de segurança. Ao pedalar, tenha em mente que em locais onde não há acostamento, o lugar do ciclista é na via, seguindo o mesmo sentido do fluxo de veículos. As calçadas são exclusivas para os pedestres, exceto em ocasiões excepcionais e com autorização. Os equipamentos de segurança são indispensáveis, principalmente para quem quer utilizar a bike para o esporte. Capacete, a lanterna,
luvas, sua garrafinha para hidratar. Então, quando você se preparar para sair para uma trilha, procure verificar se sua bicicleta está adequada, se está coerente com esse percurso que você determinou. E veja a seguir uma ação do Ministério Mulheres que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus em favor de quem sofreu prejuízos com as chuvas. E ainda, uma salva de 100 tiros de canhão foi a nova homenagem pelos 70 anos do reinado de Elizabeth II. A tropa real disparou hoje 100 salvas de canhão para homenagear o jubileu de platina da Rainha Elizabeth II. A monarca completou 70 anos no trono no último domingo. 100 salvas de canhão ressoaram em Londres diante de uma multidão de curiosos em homenagem à Rainha Elizabeth II para comemorar os 70 anos da monarca no trono britânico. Ao meio-dia, a King's Troop Royal Horse Artillery, ou Tropa Real de Artilharia a Cavalo do Rei, unidade militar que leva o nome do pai da soberana, o falecido Jorge VI, disparou 41 tiros de canhão no Green Park, perto do Palácio de Buckingham. Uma hora depois, na famosa Torre de Londres, onde estão guardadas as joias da coroa, mais 62 salvas foram disparadas. As salvas reais costumam ser compostas de 21 disparos, número que pode ser de 41 se for de um parque ou da residência real. Quando é executada de um monumento na capital, como é o caso da Torre de Londres, passam a ser 62 tiros. A cerimônia foi realizada um dia depois do aniversário da ascensão de Elizabeth II ao trono. Em uma mensagem transmitida por ocasião do Jubileu de Platina, a rainha renovou o compromisso de servir ao povo britânico. Para celebrar a data, estão previstos 4 dias de festejos entre 2 e 5 de junho. Considerada uma das maiores cavernas submersas do Brasil, o abismo Ayumas tem um interior pouco iluminado. Mas entre novembro e fevereiro, a caverna recebe um feixe de luz do sol que entra pela única abertura do abismo, realçando ainda mais a beleza do local. Que acontece poucas vezes ao ano, realça ainda mais as belezas do lugar e facilita na contemplação dos cones rochosos. Para ter acesso Mulheres que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus esteve em Franco da Rocha neste fim de semana para levar doações às famílias atingidas pelas chuvas. O município foi um dos mais afetados no estado de São Paulo. De porta em porta. Assim, cestas básicas com alimentos, itens de higiene e roupas foram entregues a famílias atingidas pelas chuvas em Franco da Rocha. Carretas e carros de passeio com cestas arrecadadas pelo Ministério Mulheres que Vencem em unidades da Igreja Internacional da Graça de Deus também foram posicionados em lugares estratégicos da região para doação de itens essenciais na vida de quem perdeu muito nos últimos dias. Nossa, meu Deus! Meu Deus, das casas! Ai, meu Deus! O município foi devastado por fortes tempestades. Em 30 de janeiro, um deslizamento de terra no Parque Paulista deixou 18 mortos. Segundo a prefeitura, 180 imóveis foram interditados.
muitas famílias estão desabrigadas ou desalojadas. Centenas de pessoas foram atendidas na ação social realizada no último sábado. Mas, muito além do apoio material, o grupo levou assistência espiritual para os moradores de Franco da Rocha. O Ministério Mulheres que Vencem tem como objetivo buscar a edificação do corpo de Cristo, despertando o público feminino para viver a vontade de Deus, além de desenvolver a autoestima, curar feridas emocionais, resgatar os princípios da família e valorizar a fé e a confiança em Deus. Em todo o país, há mais de 120 mil mulheres cadastradas no grupo. Ao todo, 844 cidades são atendidas pelo Ministério. Na TV, o programa Mulheres que Vencem, apresentado pela diretora estadual do Ministério, a pastora Thaís Benevente, é exibido aos sábados, às 10h20 da manhã, na RIT. Existe uma palavra no capítulo de número 2, versículo 4 e 5, presta atenção, ela diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Para mais informações sobre o grupo, acesse mulheresquevencem.com.br. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. O que a senhora tinha? Eu não tenho que andar assim, porque eu fico tonta. Eu levanto, fico tonta. Quando a senhora baixava, ficava tonta? Ficava tonta. E agora não ficou? Tira a mão, agora faz. E agora? Acabou, nem vai ficar. E o joelho, faz assim. Isso, faz com outro. Vai fazendo. Agora anda assim a bengala. Anda, vai embora. Oh, glória a Deus, que bonito. Quando eu dava a volta da Vitória lá em casa, eu ficava bem tonta. Essa bengala era pra quê? Pra do joelho, que eu sei, em cartilagem. Hoje eu sei que estou liberta de tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, glória, nós damos